no capítulo 1 de Apocalipse. Feche seus olhos. Papai de amor, papai de graça, bendizemos o teu santo nome. Te agradecemos pelo privilégio que temos de estarmos aqui hoje, recebendo, ouvindo e sendo ministrados pela tua maravilhosa e perfeita palavra. Nós proclamamos que os céus estão abertos sobre este lugar. Nós proclamamos que existe aqui também um ambiente de reverência, um ambiente de fome, um ambiente de busca, um ambiente de desejo, um ambiente de contemplação. E nós profetizamos que o teu Espírito tem liberdade para falar ao nosso coração. Erga suas mãos aos céus, diga assim: meu coração é aberto para receber as verdades da tua palavra, em nome de Jesus. Se o Gabriel puder subir aqui, pode ministrar junto comigo, teclado. Glória a Deus por isso, e eu tenho convicção que o Senhor vai nos abençoar tremendamente. Amados, vamos olhar para o versículo de número 5. A Escritura diz, vamos lá, verso 4. João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, e da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono. Versículo de número 5. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama, diga assim, aquele que nos ama, e pelo seu sangue nos libertou, diga comigo, nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu, diga comigo, nos constituiu reinos, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos, amém. Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá, até quantos o traspassaram. Aleluia, glória a Deus. Amados irmãos, portanto, como mencionei aqui anteriormente, domingo passado nós exaltamos a glória da natureza divina. Está aqui neste capítulo uma descrição tão clara de como ele é, uma descrição tão clara de suas características e de seus atributos. Por exemplo, domingo passado, quando nós lemos aqui na palavra de Deus que os seus olhos são como chama de fogo, como chamas de fogo, nós dissemos aqui então que por isso ele possui os olhos que tudo vê, que não há nada que fica encoberto diante dos seus olhos. Ele é aquele que sabe de todas as coisas. Domingo passado nós exaltamos as suas características. Ele é onipresente, porque ele está ao mesmo tempo nas 7 igrejas, ele está ao mesmo tempo em todos os lugares. Nós ressaltamos aqui também que ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas, ele é onipotente, ele pode tudo, ele é eterno. Os seus cabelos e a sua cabeça são brancos como a neve, ele é eterno, ele não fora criado, porque ele é o Criador. Nós ressaltamos que ele é invencível, que ele é vitorioso, invicto, que ele nunca perdeu absolutamente, literalmente nenhuma batalha. Esse é o Deus a quem nós servimos, esse é o Deus a quem nós conhecemos e obviamente nos apaixonamos por ele. E é por isso que o nosso coração se encheu do Espírito e de júbilo. Porque, amados, não há nada mais importante do que olharmos para ele, do que ouvirmos aquilo que ele tem a nos dizer. E hoje eu estou aqui para falar algo que eu acredito que muito provavelmente quase todos, e eu não posso afirmar absolutamente todos, porque pode ser que nós estamos recebendo aqui talvez a visita de alguém que não conheça o Senhor Jesus, e se esse é seu caso, seja muito bem-vindo aqui ao seu lugar. Mas hoje, para você que é cristão,
para você que professa esta fé, que Cristo Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida, eu estou aqui para te relembrar das verdades mais básicas, fundamentais, todavia mais profundas e poderosas que um ser humano pode ter em seu conhecimento, em sua mente e em seu coração. A verdade do Evangelho, a verdade daquilo que Cristo fez por nós, porque Ele não apenas possui uma glória na descrição da sua divindade, Ele não apenas possui uma glória na descrição da sua individualidade, porque Ele é um ser único, Ele também possui uma glória através das obras de suas mãos. Existe glória na obra, e nós precisamos diariamente, constantemente nos lembrar daquilo que Ele fez por nós. É por isso que mensalmente nós nos assentamos à mesa e nós comemos do pão, nós partimos o pão e nós tomamos o cálice, para nos lembrar daquilo que fora feito e nos lembrar também daquilo que há de vir. Irmãos, todo cristão precisa ser completamente apaixonado e desesperado pelas verdades do Evangelho. Aliás, verdades estas que não podem ser pregadas de outra maneira, senão com demonstração do poder de Deus. Porque talvez poderia ser um culto aparentemente chato, ou talvez até mesmo repetitivo, se você escutasse aquilo que naturalmente, teoricamente você já soubesse. Mas esta é a verdade que deve queimar no nosso coração todos os dias. Os grandes avivalistas e até mesmo reformadores sempre afirmaram que se a verdade do Evangelho não fizer o seu coração queimar, muito provavelmente você não entendeu. É impossível nós ouvirmos o Evangelho e o nosso coração não queimar. Portanto, eu gostaria que nós olhássemos apenas para 3 versículos, para estes que foram lidos por nós. Eu gostaria que você olhasse atentamente, e você pode me ouvir, enquanto isso você pode olhar para a sua Bíblia, e você pode pegar uma caneta, e mais uma vez circular palavras aí na sua Bíblia, e fazer uma setinha, e escrever palavras que comentam esse versículo bíblico, ou até mesmo pegar o seu dispositivo eletrônico, me refiro talvez ao seu smartphone, que te propicia a oportunidade de você tomar nota daquilo que está sendo explanado, exposto. Todavia, se assim o fizer, coloque no modo avião para que não haja tentação sobre a sua vida. Mas o versículo de número 5, a palavra do Senhor diz: estamos aqui hoje para falar da sua grande obra por nós. Verso 5, parte B: aquele que nos ama. A primeira verdade que eu gostaria de relembrar, compartilhar, afirmar, é que Ele ama você, Ele te ama. João estava escrevendo para 7 igrejas, amados. João estava escrevendo para aqueles que também foram lavados pelo sangue de Jesus. João estava escrevendo para mim e para você, e ele está aqui nos relembrando aquele que nos ama. E eu vou sair aqui da primeira pessoa do plural e vou trazer para a segunda pessoa. Ele te ama, Ele ama você. Irmãos, esta não pode ser simplesmente apenas mais uma frase comum, mas esta é a frase das nossas vidas. Por quê, pastor? Porque ao meditarmos no amor dele por nós, lembraríamos, reconheceríamos que este amor teve início enquanto ainda éramos fracos. Este amor teve início enquanto ainda éramos ímpios. Este amor teve início enquanto ainda éramos pecadores. E este amor teve início enquanto ainda éramos inimigos. Ou seja, Ele nos amou enquanto éramos fracos, ímpios,
pecadores e inimigos. O que nos remete então ao entendimento de que este amor ele é abundante, de que este amor absolutamente, inquestionavelmente é imerecido. Este amor, além de ser abundante e merecido, ele é provado. Este amor é eterno. Este amor é sacrificial. Ele te ama com amor eterno, porque quando ele começou a te amar, os céus e a terra ainda não existiam. Amados irmãos, você ainda não havia sido concebido. Eu me lembro das palavras do profeta Jeremias, no capítulo 31, no verso número 3, quando ele diz: com amor eterno eu te amei, e com benignidade eu te atraí. Em João capítulo de número 13, Cristo dissera aos seus discípulos, ou na realidade está relatado por João, que tendo amado os seus, amou-os até o fim. Eu fico pensando, quem eram esses seus ali enquanto na terra Cristo estava? Estamos nos referindo aos apóstolos, aos discípulos. Irmãos, ele não amou os seus porque eles eram bons, porque eles eram virtuosos, ou porque eles eram merecedores. Vamos cavucar um pouquinho para tentar encontrar bondade ou dignidade na lista apostólica. Basta nós lermos os evangelhos para vermos o quão contraditórios, falhos, difíceis, endurecidos, incrédulos e complicados eles eram. Mas mesmo assim, tendo amado os seus, amou-os até o fim. Irmãos, a boa notícia do evangelho, e eu confesso que enquanto eu escrevi especificamente essa frase, o meu coração queimou, porque a boa notícia do evangelho para nós é que, apesar de nós, ele nos ama. Ou seja, apesar das nossas contradições, apesar dos nossos paradoxos. Você sabe, eu cresci ouvindo do meu pastor: filho, não há nada que você possa fazer que fará com que ele possa te amá-lo mais, mas também não há nada que você venha aprontar que tenha poder para diminuir o amor que ele tem por você. Porque além de todos os atributos ou características mencionadas por mim acerca do seu amor, o amor dele é constante. Não existe oscilação no amor dele por nós. Você está vendo quão profundo é nós lermos uma frase na Bíblia: aquele que nos amou. Ah, irmãos, nós precisamos de revelação. Nós não fomos aqueles que amamos primeiro, não. Ele não respondeu ao nosso amor por ele, obviamente não. Na realidade é plenamente, absolutamente, literalmente o contrário. Ele nos amou primeiro. Portanto, eu concordo com Hernandes Dias Lopes quando ele diz que o nosso amor por ele é o refluxo do fluxo do seu amor por nós. O nosso amor é a resposta. Amados, ele não nos ama por causa de nossas virtudes. Pelo contrário, ele nos ama apesar dos nossos pecados. Ele não nos ama por causa dos nossos méritos. Pelo contrário, ele nos ama apesar dos nossos deméritos. Irmãos, esse amor abundante foi derramado em nosso coração através do poder do Espírito Santo. Esse amor imerecido, como eu mencionei anteriormente, enquanto éramos fracos, inimigos e pecadores. Esse amor provado porque
Porque o nosso Pai provou o seu amor por nós, tendo Cristo morrido na cruz do Calvário em nosso lugar, enquanto éramos pecadores. Portanto, nunca duvide do amor de Cristo por você. É por isso que um cristão com revelação de quem ele é, sabe o que é poderoso? Deixa eu te ensinar um princípio. Em primeiro lugar, nós sempre precisamos ir para Cristo e ter revelação de quem Ele é. Então, um exemplo, domingo passado falamos quem Ele é, esse domingo estamos falando o que Ele fez por nós. Com relação à sua vida pessoal, você precisa entender algo. Quando alguém acaba de nascer de novo, acaba de converter, a primeira coisa que ele precisa descobrir, não é quem ele é quem Cristo é. Porque a nossa identidade, ela é sempre forjada após termos a revelação de quem Ele é. Por isso que em Mateus capítulo 16, nós temos aqui uma ordem muito clara. Jesus vira para os seus discípulos, ele pergunta assim: quem o povo diz que eu sou? E no momento em que Pedro se antecipa, verso 13, capítulo 16, Evangelho de Mateus, Cesareia de Filipe, Pedro diz, eles falam que você é isso, aquilo, e ele cita o nome dos profetas. Até que obviamente ao ser questionado por Jesus, quem eles achavam que Jesus era, e Pedro diz, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo, Jesus parou Pedro e disse, você é bem-aventurado. Por quê? Porque você teve a revelação de quem eu sou. E aí naquele momento, o que Jesus virou para Pedro e disse, então agora eu quero te contar quem você é. Tu és Pedro. A nossa identidade sempre é recebida após a revelação que temos de quem Ele é. Então, em primeiro lugar, revelação. Em segundo lugar, identidade. Portanto, fecho parênteses. Eu acredito que um cristão com revelação de quem Cristo é, como consequência, com revelação da sua própria identidade, esse cristão, ele estará blindado contra ataques do diabo, que tentam minar o entendimento do seu próprio eu. Por quê? Porque um cristão nunca vai se autoexaltar, um cristão com revelação de quem Cristo é e da sua própria identidade, porque sabe que não somos merecedores de nada, mas ao mesmo tempo, o contrário da não exaltação não é a autocomiseração. Ou seja, as nossas crises existenciais são curadas quando temos revelação da natureza divina e a revelação da identidade que recebemos. Amados, que o Senhor abra os nossos olhos para entender que nós fomos amados pela pessoa mais importante do universo. Você não precisa ter crise na sua alma se a pessoa mais importante do mundo é apaixonada por você. Nunca duvide desse amor. Sabe por quê? Porque Ele não escreveu nas nuvens com letras de fogo. Não, Ele esculpiu na cruz do Calvário: eu te amo. E aqui então eu já transiciono para a segunda afirmação. A segunda afirmação da sua obra é que se em primeiro lugar Ele ama você, em segundo lugar Ele morreu por você. Está escrito aqui, no mesmo versículo de número 5, que pelo seu sangue, e é óbvio que esse sangue aqui faz referência à morte. Ele derrama o sangue no momento que Ele está sendo torturado e posteriormente pendurado no madeiro por você. Ou seja, Ele não apenas ama você, mas Ele morreu por você. E é óbvio que por mais que eu fiz questão de mencionar o fato dele ter sido torturado, dele ter sido pendurado, nós sabemos que está escrito que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. E o que nos remete o entendimento quando temos a ciência dessa escritura citada por mim? Que, irmão, se Ele foi morto antes da fundação do mundo, isso significa que Ele não foi para a cruz
porque ele sucumbiu ao poder de Roma. Ele não foi para a cruz porque a soldadesca romana prevaleceu contra ele, ou porque o Sinédrio levantou e comprovou falsas acusações, pesadas acusações. Não, ele não foi para aquela cruz porque Pilatos covardemente o sentenciou. Ele não foi para aquela cruz porque os soldados o pregaram no lenho, mesmo que tudo isso citado por mim possa ter acontecido. Ele não foi para aquela cruz porque tadinho dele, os discípulos dele o abandonaram, porque Judas o traiu ou porque Pedro o negou. Não, ele foi para aquela cruz voluntariamente, decisivamente e conscientemente. Ele caminhou na via dolorosa como um rei convicto que caminha para a sua coroação. Por quê? Porque o Pai o entregou por amor. E amados, vejamos o que está escrito no versículo de número 5. Aquele que nos ama e pelo seu sangue, o que está escrito? Nos libertou. Diga comigo, libertou. Diga assim, nos libertou dos nossos pecados. Ele ama você e Ele morreu por você. Agora, se pelo seu sangue Ele nos libertou, nós podemos afirmar duas coisas. Tem duas verdades. Letra A: para Ele nos libertar, é porque nós éramos cativos. Para Ele nos libertar, quer dizer que nós estávamos como escravos. Em primeiro lugar, o pecado nos escraviza. O pecado nos escravizava. Porque se nós não fôssemos escravos do pecado, não haveria necessidade dele ser o nosso libertador. Está escrito que Ele nos libertou dos nossos pecados. Isso significa então que nós éramos cativos, que nós éramos presos. Por isso, irmãos, quem pratica o pecado é escravo dele. Infelizmente, existem muitos prisioneiros dos vícios e dos seus pecados. E é por isso que nós precisamos sair às ruas dessa cidade anunciando que Ele ama você e que Ele morreu por você. Porque se alguém acredita no amor e na notícia do evangelho da morte, essa pessoa vai poder ser liberta do seu pecado. Mas se em primeiro lugar, dentro desse contexto da libertação, nós reconhecemos que o pecado nos escraviza ou nos escravizava, em segundo lugar, há de se reconhecer que se a Escritura afirma de maneira categórica que Ele nos liberta, isso então nos ensina que nós não poderíamos libertar a nós mesmos. Nós éramos escravos e nós não poderíamos libertar a nós mesmos. O que isso nos mostra? Que nós somos incapazes de mudarmos as nossas próprias vidas. Você lembra o que está escrito em Jeremias capítulo 13, verso 23? A Escritura diz que um leopardo não pode tirar as suas próprias manchas, e nem um etíope pode mudar a cor de sua pele. Assim, eu e você não poderíamos por conta própria mudar o nosso coração. Oh, irmãos, se Jesus não nos libertasse, ficaríamos presos e cativos. Todavia, Ele é poderoso para nos libertar de toda cadeia, de todo vício, de toda amarra. Se você nasceu de novo e porventura você tem sofrido com alguma cadeia pecaminosa, hoje eu estou aqui para te relembrar que Ele é poderoso para te libertar daquilo que tenta te escravizar. Amados, se você tem revelação do sangue, você pode sair daqui livre, você pode sair daqui perdoado e salvo pela graça de Deus. Em terceiro lugar, se Ele ama você,
se Ele morreu por você, Ele também exaltou você, Ele honrou você, Ele levantou você, Ele te colocou em um patamar em que antes você não estava. Estava passando aqui atrás? Não. Então, amados irmãos, Ele, a partir de agora, colocou você em um lugar que antes você não poderia ir com as suas próprias pernas. Sabe o que é poderoso? É nós entendermos o que está escrito. Acompanhe comigo, abra a sua Bíblia. No versículo de número 6. E nos constituiu reino e sacerdotes para o seu Deus e Pai. Além de te amar, além de morrer por você, Ele também te constituiu algo que você não era e não poderia ser se Ele não fizesse por você. Essa exaltação aqui não significa ou não simboliza algo no aspecto de uma comparação ao ser divino, não. Por mais que temos a sua própria natureza, nós não estamos em um caráter de igualdade. Isso é uma heresia contada por muitos. Mas Ele nos exalta em comparação ao lugar onde antes estávamos. Por quê? Nós éramos inimigos, agora somos amigos. Nós estávamos perdidos, agora fomos encontrados, achados. Nós estávamos mortos, agora estamos vivos. E além de tudo isso, nós fomos levantados, constituídos como reis e sacerdotes. Sabe o que é louco? Vem comigo. É muito forte a afirmação de que nós não éramos apenas, não fomos feitos apenas reis, que nós fomos feitos reis e sacerdotes. Pastor, por que isso é louco? Porque isso era algo que não acontecia na velha aliança. Na velha aliança nós tínhamos reis, mas esses reis não podiam ser sacerdotes. Na velha aliança nós tínhamos sacerdotes, mas esses sacerdotes não eram reis. Lembramos-nos da história de Uzias. Irmãos, Uzias fora um grande rei. Uzias fora talvez o mais bem sucedido depois de Davi. Uzias teve uma história notável de vitórias. Uzias prevaleceu, o seu exército prevaleceu. A sua fama percorreu até mesmo a porta do Egito. Todavia, no topo da sua tola vaidade, o que Uzias quis fazer? Ele quis ter o ofício sacerdotal. Todavia, ele era apenas rei. Ele entra no templo para queimar incenso, e depois ele sai do templo com uma lepra, punido por Deus. Por quê? Porque na antiga aliança o rei não podia ser sacerdote, o sacerdote não era rei. Mas na nova aliança, você que crê em Jesus se tornou sacerdote. Quer dizer que agora você não precisa mais de um intermediário. Você precisa entender que na antiga aliança as pessoas precisavam de intermediários para se achegarem até Deus, mas agora na nova aliança o véu já foi rasgado de alto a baixo. Oh, irmãos, que coisa poderosa, que coisa sublime, que coisa esplendorosa saber que eu e você temos livre acesso à sala do trono. Como o autor de Hebreus diz, nós podemos nos achegar confiadamente ao trono da graça. Isso significa que pode ser a qualquer hora e em qualquer lugar. Isso significa que você não precisa mistificar o entrar na presença de Deus, porque você não sai dela. Nós acreditamos sim nessa presença que se manifesta quando 2 ou 3 estão reunidos, mas o que você precisa de entender é que você pode invocar a presença de Deus aonde quer que você esteja.
E significa também que nós fomos exaltados a um lugar aonde nós estamos com Cristo assentados nas regiões celestiais, acima de todo principado e de toda potestade. Louvado seja o nome do nosso Deus por isso. Amados, Ele ama você, Ele morreu por você, Ele exaltou você. Mas olha o que está escrito no versículo de número 7: eis que vem com as nuvens, e todo olho verá. Diga assim comigo: todo olho verá. Em quarto e último lugar, Ele voltará para você. Irmãos, a segunda vinda de Cristo é a acrópole da nossa esperança. A segunda vinda de Cristo é o pináculo da nossa fé. Nós podemos nos apropriar, porque ela já é uma realidade. Amados, a segunda vinda de Cristo é o ponto culminante da obra da redenção. Ele fez uma grande obra por nós, e Ele completará essa grande obra. Nós não servimos a um Deus de obras inacabadas. Não, aquele que começou é fiel para terminar. É por isso que na glória você terá um novo corpo, porque Ele vai terminar o que Ele começou na sua vida. Talvez a pergunta que nós poderíamos então fazer nesta manhã é: pastor, como se dará então essa volta? Já que ninguém sabe o dia nem a hora, como Ele voltará? Em primeiro lugar, Atos capítulo 1 verso 11. Não precisa de você abrir, mas eu vou ler. A escritura diz: e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como vistes subir. Em primeiro lugar, a vinda de Jesus será pessoalmente. Olha o que está escrito: varões galileus. Atos capítulo 1 se refere ao momento em que Jesus estava no Monte das Oliveiras, sendo assunto aos céus. E eles então, os discípulos ouviram: porque vocês estão espantados? Esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, é Ele quem voltará. A sua volta será pessoal. O mesmo Jesus que subiu é quem irá descer. Isso significa que Ele não mandará o mensageiro. Ele não vai mandar um arcanjo, Ele não vai mandar Gabriel ou mesmo Miguel. Ele mesmo voltará. Mas se a volta de Jesus é pessoalmente, a segunda maneira, a segunda forma é que ela será visivelmente. Além de voltar pessoalmente, todo olho verá a sua volta. Sabe o que significa isso? É que não existe nenhum deserto tão solitário, não existe nenhuma caverna tão profunda, não existe nenhuma metrópole tão congestionada, não existe nenhuma terra rural tão distante, não existe nenhuma montanha tão alta que impeça todos de verem com seus próprios olhos a volta de Jesus. Não existe, não existe. Todos o verão voltando em sua glória e majestade. Jesus nos alertou: vocês não saberão nem o dia e nem a hora. Por isso, essa alerta nos faz entendermos algo: é necessário que estejamos preparados. Pastor, e aí, ele volta à tarde, à noite ou de manhã ao cantar do galo? Eu quero te contar uma coisa: Ele voltará à noite, à tarde e de manhã. Como assim, pastor? Explico.
Gabriel Calil, se ele voltar no Brasil de manhã, ele voltará no Japão à noite. Michael, se ele voltar no Brasil de manhã, ele voltará na Europa à tarde. Sabe o que significa? É que diante dos fusos horários do mundo, para alguns ele voltará de manhã, para outros ele voltará à tarde, e para outros ele voltará à noite. Diga assim: ele voltará pessoalmente, visivelmente, e diga assim, em terceiro lugar, audivelmente. Ouvida a voz do arcanjo, e ao ressoar da última trombeta, time de adoração pode vir, ele voltará. Amados, e se a segunda vinda de Cristo, podem olhar o time de adoração da igreja Emaús, aleluia, glória a Deus. Olha aqui para mim. Se a segunda vinda de Cristo será o fato mais público da história, hoje eu estou aqui também para te afirmar que a segunda vinda de Cristo será também o fato mais sonoro da história, o fato mais barulhento da história. Pastor, eu não gosto de barulho. Você tem um problema, que a segunda vinda de Cristo será barulhenta. Amados, se a sua volta será pessoal, visível e audível, a sua volta também será repentina. Ele voltará repentinamente. Pastor, o que isso significa? Que vai ser como um relâmpago que risca os céus do Oriente ao Ocidente. Vai ser em um instante. Na palavra grega, em um átomo, é em uma velocidade comparada, sabe ao quê? Sabe a quê? Ao piscar, ao abrir e fechar de olhos, ao faiscar de uma estrela, ou ao dardejar da cauda de um peixe. É muito rápido. Ou você tem azeite na sua lamparina, ou você não terá chance de se preparar de última hora, porque a sua volta será repentina. Quinto lugar, a sua volta, presta atenção, ele ama você, ele morreu por você, e ele morreu, e quando ele morreu ele te libertou. E se ele te libertou, falei duas coisas: em primeiro lugar, você era escravo; em segundo lugar, você não teria poder para libertar você mesmo, amém? Em terceiro lugar, ele exaltou você, você é rei e sacerdote. Quarto lugar, ele voltará para você. Aí eu estou te contando como ele voltará. Em primeiro lugar, ele voltará pessoalmente. Segundo lugar, ele voltará visivelmente. Terceiro lugar, ele voltará audivelmente. Quarto lugar, ele voltará repentinamente. Mas em quinto lugar, ele voltará inesperadamente. E é por isso que a sua volta é comparada com a vinda de um ladrão. Embora louvamos a Deus pelo fato de que hoje estamos habitando em um lugar seguro, pela graça de Deus, temos vivido dias de segurança em nossa cidade, em nosso estado. Quantos podem dizer glória a Deus por isso? Mas ele virá como um ladrão. Você não sabe o dia ou a hora que um ladrão chega. Eu não sei você, mas a porta da minha casa está trancada. Por que a porta da minha casa está trancada? Por que nós trancamos a porta de nossas casas? Porque nós não queremos que o ladrão entre nela. E eu te pergunto, adiantaria se você tivesse um hábito de trancar todos os dias dos últimos 20 ou 30 anos? Todavia, no dia que o ladrão chegou, ela estava destrancada.
existe alguma relação do tempo que você está perseverando, trancando, com o quão suscetível você pode ser se você deixar de trancar? Você precisa entender algo. Não é porque você passou uma vida inteira trancando que agora você pode se dar ao luxo de deixar a porta destrancada só porque você trancou a vida inteira e o ladrão não veio. Você precisará continuar trancando a sua porta todos os dias, porque você não sabe o dia que ele virá. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Ele não vai te mandar um WhatsApp, chegou notificação, 5 da tarde, pode olhar na câmera que eu vou invadir a sua casa. Assim será com Jesus. Sabe o que isso significa? Que ele vai voltar em um dia comum. Sabe o que isso significa? É que ele vai voltar quando a vida estiver correndo. Ele vai voltar quando a história estiver acontecendo. Sabe o que isso significa? É que eu vou te contar, o comércio vai estar aberto, a indústria vai estar funcionando, os jovens vão estar se casando ou se formando na faculdade, as pessoas estarão comprando e vendendo, o mundo estará girando normalmente. Talvez você vai estar levando seus filhos para a escola, ou indo para o seu trabalho. É nessa conjuntura que ele virá. Amados, por fim, ele voltará vitoriosamente. Porque quando ele voltar, ele vai se assentar em seu trono para julgar as nações e colocar todos os inimigos debaixo dos seus pés. E ele dirá à sua igreja: venham, entrem, vinde benditos de meu Pai, e entrem na posse do meu reino. Este reino que está sendo preparado desde a fundação do mundo. E nós entraremos para as bodas do Cordeiro. Sabe qual é a boa notícia? É que essa festa nunca terá fim. Amados, a boa notícia é que os nossos olhos serão limpos de toda lágrima. Não haverá pranto, não haverá dor, não haverá luto, não haverá lamento. Nós reinaremos com Ele para todo o sempre e sempre. E eu finalizo só trazendo uma conclusão rápida, porque semana passada nós conversamos sobre quem Ele é, hoje sobre aquilo que Ele fez por nós. Então eu quero que você vá embora com algo prático. Quais são as implicações de você conhecer a glória da sua natureza e a glória da sua obra? E eu acredito em 4 aplicações. Que, em primeiro lugar, pode projetar isso por gentileza, você não precisa ter medo da vida. Muitas pessoas, infelizmente, estão com medo de viver. Por que você acha que muitos estão se embriagando nos bares? Por que você acha que talvez muitos estão se drogando, injetando em suas veias algum efeito que traz uma sensação diferente daquela de quando ele está simplesmente vivo? Porque as pessoas não suportam mais viver. Muitos estão flertando com o suicídio, porque não aguentam mais a sua própria vida. Mas eu estou aqui para te dizer, se você conhece quem Ele é, se você sabe o que Ele fez por você, você não precisa ter medo da vida. Se você crê que Jesus é o Filho de Deus, que Ele morreu pelos seus pecados e que Ele te dará a vida eterna, eu quero te dizer, você não terá apenas uma vida eterna no céu, mas você terá também uma vida abundante na terra. Portanto, você não precisa de temer a vida. A vida
é um dom de Deus, a vida é um presente de Deus, a vida é um privilégio de Deus, a vida é uma celebração. E é por isso que o apóstolo Paulo fala: o viver é Cristo. Se a primeira aplicação prática é que você não precisa ter medo da vida, a segunda aplicação prática é que você não precisa ter medo da morte. Pastor, isso não é a mesma coisa? Não é, explico. Tem gente que não tem medo da vida. Tem gente que acorda feliz. Tem gente que estuda feliz. Tem gente que trabalha feliz. Tem gente que vive sorrindo. Mas sabe quando que o sorriso vai embora? Quando ele acha que está em uma circunstância, uma situação perigosa. Aí o sorriso vai embora, porque aí ele tem medo da morte. Tem gente que tem medo da vida, mas tem gente que tem medo da morte. Quantos entenderam? Mas você não precisa ter medo da morte. Porque se a morte é o rei ou a rainha dos terrores, Jesus Cristo é o rei dos reis. Jesus matou a morte. Jesus venceu a morte. Jesus inaugurou a imortalidade. Portanto, a morte não tem mais na minha vida, a morte não tem mais na sua vida a última palavra. Portanto, o túmulo não será o seu último endereço. Para um filho de Deus, sabe o que é a morte? Para um filho de Deus, a morte é uma bem-aventurança. Para um filho de Deus, a morte é uma promoção. Se você morrer antes dele voltar, você estará sendo promovido. Porque se o viver é Cristo, o morrer é lucro. A morte é deixar o corpo terreno e habitar com o Senhor Jesus, o que é incomparavelmente melhor. Irmãos, quem está esperando a volta não tem medo da morte. Ah, como eu espero o dia em que verei a face do meu amado. E enfim, a alegria será completa. E para encerrar, duas últimas aplicações. Você não precisa ter medo da vida, você não precisa ter medo da morte, você não precisa ter medo do desconhecido. Tem gente que não tem medo nem da vida nem da morte, mas tem medo do futuro. E aqui eu estou me referindo ao futuro aqui na terra. Você tem medo do amanhã. Você é ansioso ou ansiosa. Você tem medo de parar de vender. Você tem medo de parar de ser bem sucedido. Você não sabe o que vai ser a sua vida, a sua família, os seus recursos. Você tem medo que um governo maldito quebre o país. Eu quero te contar, o governo maldito vai quebrar e já quebrou o país. Eu não estou me referindo a nenhum viés político. Estou dizendo que, deixa eu te contar, não importa, ou você tem revelação que você é blindado, ou você vive uma vida medrosa, insuportável, com medo do amanhã. Caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, você não será atingido. Eu já disse isso aqui uma vez. Isso aqui não é doutrina, isso aqui não é teologia, isso aqui é testemunho. A fé que tu tenhas, tenha para ti. Quando estourou a pandemia, eu fiz uma oração. Eu entrei dentro do meu quarto e eu fiz uma oração. Senhor,
vou pegar esse vírus, para que o teu nome seja glorificado. Mas eu vou te contar uma coisa, irmãos, eu tive fé naquela oração, e eu fiz um pedido, falei: Senhor, meu pedido é que eu possa ver a manifestação da nova aliança, porque eu me aproprio da nova e eterna aliança. Porque na antiga aliança, os leprosos, eles eram afastados do arraial, porque se alguém tivesse contato com eles, seriam contaminados. Mas o Senhor Jesus tocou nos leprosos. E o que aconteceu? Jesus não pegou a lepra, foi a saúde de Jesus que foi transmitida para o leproso. E por mais que óbvio que nós sempre devemos sermos sóbrios e vigilantes, respeitando medidas cautelares, eu sabia do meu ofício pastoral, eu sabia que as pessoas que estavam nos seus leitos de UTI careciam de uma visita. Eu sabia que talvez nos velórios daqueles que estavam sendo sepultados, os velórios estariam vazios de pessoas, mas que os familiares careciam de uma palavra de consolo. Em outras palavras, no caos, só salva vidas que entram dentro da casa. Se você tem chamado aqui para o ministério pastoral, eu quero dizer para você, é um chamado de ser um salva-vidas. Quando a coisa estiver pegando fogo, nós não vamos sair igual todos saem. Nós somos os que entramos e arriscamos a nossa vida. E eu falei: Senhor, se alguém infectado por esse vírus me tocar, eu não sou contaminado, é essa pessoa que será curada. Irmãos, eu confesso algo para vocês, foi difícil perseverar crendo. A minha esposa contraiu o vírus, o meu pai contraiu o vírus, a minha mãe contraiu o vírus, o meu irmão contraiu o vírus, todos ao meu redor contraíram, mas eu não contraí. Eu só estou dando um testemunho. A escritura diz: a fé que tu tenhas, tenha para ti. Quais são os seus testemunhos de fé? Não tenha medo do amanhã, não tenha medo do desconhecido. Pastor, por que às vezes nós temos medo? Porque nós olhamos para frente e nós não temos poder para enxergar na curva. Nós não temos o poder de conhecer o amanhã, mas a boa notícia para você é que Jesus Cristo está no seu amanhã. E por fim, você não tem medo da vida, você não tem medo da morte, você não tem medo aqui do desconhecido da terra, e você também não tem medo da eternidade, porque Jesus disse no verso 18 desse capítulo: eu estou vivo pelos séculos dos séculos, e para todo sempre nós seremos o teu povo, e Ele será o nosso Deus. Portanto, hoje, exalte a grande obra que Ele fez por nós. Fique de pé onde você está.